Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Maranata? Vamos subir ou não vamos? Amém, glória a Deus. Nós vamos começar hoje, pedir para baixar a luz um pouquinho e pode liberar o nosso vídeo aí, primeiro vídeo, por favor. Peço a você que atente, porque o vídeo ele está em inglês, então atente à legenda, por favor, tá bom? Para que você compreenda. Vamos lá. It's called Everything He's Done in Life will be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me, and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord.
So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Amém? Nós vamos falar hoje sobre isso. Não é... O objetivo aqui não é atemorizar você. Pelo contrário, é conscientizar para que todos nós naquele dia sejamos como a irmã Smith, cujo chamado era criar os 3 filhos nos caminhos do Senhor. E os 3 filhos dela alcançaram mais de 1,5 milhão de almas para Jesus. Não é sobre fazer muito, é sobre ser fiel e obediente ao propósito de Deus para a nossa vida. Se o arrebatamento acontecer agora, eu estarei seguro diante de Jesus, que Ele me mandou ser pastor, e é isso que eu tenho priorizado na minha vida nos últimos 13 anos. E você? Então nós vamos falar hoje sobre isso, vamos retomar de onde paramos. A gente viu nos dias anteriores, então, que após o arrebatamento da igreja, nós vimos ontem o que acontece ou acontecerá aqui no mundo, na terra, e nós vamos então agora ver o que estará acontecendo no céu com a igreja durante o período da tribulação, no qual nós já vimos que ela não estará mais aqui nessa terra. E o que vai acontecer lá é exatamente o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. A palavra de Deus, ela nos apresenta o estudo da profecia bíblica. Ele nos revela que são 7 julgamentos mencionados nas Escrituras Sagradas. Vale observar aqui que não existe na Bíblia a expressão juízo final, né? Essa é uma expressão popular e comum, mas não é bíblica. Nada na Bíblia versa sobre um único juízo de todo mundo de uma vez só ao mesmo tempo, muito pelo contrário. Então, o que a Bíblia apresenta são 7 julgamentos futuros. Então, aqui nós temos os julgamentos, o momento em que eles acontecerão, e as Escrituras são a base bíblica, né? A fundamentação. Então, o tribunal de Cristo, ele será para os crentes da igreja. Frisando isso, o que significa crentes da igreja? Os salvos de Atos 2 até o dia do arrebatamento, tá? Então, esse tribunal de Cristo, quando ele acontecerá? Em que momento? Entre o arrebatamento e a segunda vinda, como nós vimos na figura anterior ali. Temos algumas referências aqui. A Bíblia também menciona o julgamento dos santos do Antigo Testamento, né? Então, Noé, Davi, Samuel, e enfim, todos esses que andaram com Deus na Antiga Aliança, no período do Antigo Testamento, o julgamento deles acontecerá no fim da tribulação, ou seja, na segunda vinda, quando Cristo volta à terra. A Bíblia também menciona o julgamento dos santos da tribulação. São aquelas pessoas que, quando o arrebatamento acontecer, elas ainda não serão convertidas. Elas não são convertidas no momento em que o arrebatamento acontece. Por isso, elas não são arrebatadas. Mas, após o arrebatamento, durante a tribulação, Deus vai levantar e selar 144 mil homens judeus que vão pregar o Evangelho por todas as nações. Eles vão receber um selo de proteção divina, o que impedirá que a besta possa tocá-los ou fazer mal a eles. Então, eles vão pregar o Evangelho do Reino, ao menos na primeira metade da tribulação, e muitas pessoas vão se converter, que não eram convertidas até o arrebatamento. Essas pessoas são chamadas na Bíblia de santos que vêm da tribulação. Eles serão julgados quando?
no final da tribulação, quando Cristo vier. Além disso, a Bíblia lista para nós ainda, não? Vamos lá. Agarrou de novo. Foi. A Bíblia lista para nós mais 4 julgamentos. Dos judeus vivos, que será no fim da tribulação também, quando Cristo voltar, a referência é Ezequiel 20. Dos gentios vivos, gentios são pessoas de todas as outras nações sem ser judeus. Os que estiverem vivos também no fim da tribulação, na segunda vinda, Mateus 25. Satanás e os anjos caídos também serão julgados no final do milênio. E todos os não salvos de todos os tempos que morrerem serão julgados no final do milênio também. Então, são os 7 julgamentos que a Bíblia apresenta e que acontecerão no futuro. Então, perceba que para cada grupo de pessoas e a cada período da história, Deus tem um programa específico, né, preparado e reservado. E aí nós vamos focar aqui então sobre quem são os participantes do tribunal de Cristo, que é o que nos interessa aqui. Então vamos ao texto bíblico, conforme vimos ali. Vamos ler todos juntos, assim fica muito mais bonito. Vamos lá? 1, 2, 3. Por quê? Bem ou mal. Atente aí, eu quero chamar a sua atenção para essas palavras grifadas. Todos, ou seja, todos os crentes, sem exceção, vão comparecer diante do Senhor. Certo? Segunda palavra, tribunal. A palavra tribunal ali, vamos explicar melhor. Cada um, sempre que você se deparar com a expressão cada um na Bíblia, liga o seu alertazinho de responsabilidade pessoal. Quando fala assim, ó, pessoal, eu quero dar um abraço em cada um de vocês aqui, ainda hoje. O que isso quer dizer? Que eu vou um por um. Ninguém vai escapar do meu abraço, certo? Então, quando a Bíblia fala assim, todos vão comparecer. Agora observa, para que cada um receba segundo o que tiver feito. Olha, o que tiver feito. Não é o que tiver crido, não é o que tiver aprendido, não é o tanto de conhecimento que eu tinha, não é quantos canudos eu tinha lá na minha prateleira, nem pendurados na minha parede. É o que tiver feito. Obras, certo? Obras. Seguindo, mais um texto. Todos juntos, de novo. Pois de novo. Então, essas duas referências bíblicas são as principais que versam acerca dessa doutrina. O que nós temos? Tanto no texto de 2 Coríntios quanto no de Romanos, você viu lá a palavra tribunal. Tribunal para nós já traz uma ideia de justiça, julgamento, especialmente condenação. Ninguém gosta muito de ir para tribunal, né? Então, a ideia que há no nosso imaginário em relação ao tribunal é uma coisa pesada, é sentença, é condenação, é aquela coisa toda. Mas a palavra que foi traduzida ali como tribunal é essa palavrinha aí, chamada bema. Bema. Que a palavra em si, pura e simplesmente, significa isso. Um degrau, um passo. Então, essa palavra, nos tempos do apóstolo Paulo, quando ele escreve essas cartas, era algo comum do dia a dia das pessoas. Todo mundo sabia o que era um bema. Então ele falava, ó, todos nós vamos comparecer no bema, diante do Senhor Jesus, para cada um prestar contas daquilo que fez, por meio do corpo, se fez bem, se fez o mal. Então todo mundo entendia. Quais eram os usos principais de bema no tempo do apóstolo Paulo? Ele alterou as linhas, eu vou ler para vocês. Então,
Primeiro, era uma corte judicial, uma corte normal onde os juízes administram a justiça. Segundo, está escrito ali, pódio, atletas vencedores. Então, era a ideia o quê? De uma plataforma, como você conhece, todos nós conhecemos um pódio até hoje, nas competições de esportes, né? Geralmente tem um pódio lá, e quem é que sobe o pódio? São sempre os vencedores. Então, esse era um uso da palavra também na época. E a terceira ideia, também de pódio, mas no caso aqui ele muda a figura para a figura militar, né? E aí ele cita o pódio agora dos lutadores ou militares que subiam ao pódio para receber medalhas de honra e serem condecorados pela sua bravura e pela sua coragem. Então, esses eram os principais usos dessa palavra na época do apóstolo Paulo. Então, seguindo aí, esse controle aqui está com problema comigo. Vamos lá? Isso aí. Então, seguindo aí, o que nós temos? Então, o bema é isso. E aí, o bema vai fazer o quê? O que vai acontecer? Vamos falar um pouquinho sobre o tempo dele. Quando é o tempo dele? A gente já viu que após o arrebatamento, então, no momento em que a igreja já está nos céus, acontece esse momento ali, esse tribunal de Cristo. O fato de que a igreja, a Bíblia já apresenta ela adornada, preparada, em Apocalipse 19, ou seja, na segunda vinda, quando Cristo retorna, demonstra para nós que ela já foi recompensada, ela já foi julgada e já foi recompensada na vinda de Cristo. Então, esse bema, esse tribunal de Cristo, ele já aconteceu antes, entre o arrebatamento e a segunda vinda. Como a igreja está no céu nesse período, o tempo então é esse, e o lugar também já está respondido. Ele acontece então aonde esse julgamento? No céu, nos ares. E além disso, nós temos os julgados. Quem são os julgados nesse tribunal? Todos os salvos de Atos 2 até o dia do arrebatamento. Todos os salvos em Cristo, ou seja, todos aqueles que fazem parte da igreja. Pastor, tem gente salva no Antigo Testamento? Sim, tem. Eles não vão ser julgados nesse momento? Não, não vão. Eles vão ser julgados, como a gente viu, em outros momentos, certo? Cada qual no seu momento, cada qual na sua ordem. Assim como tinha antiga aliança e nova aliança, você tem julgamentos separados, esperanças diferentes para grupos de pessoas que viveram em épocas ou dispensações diferentes. Então, os julgados aqui são os crentes, os salvos. Nesse tribunal, então, só entra o quê? Salvos. Só tem salvos ali. Por quê? Porque o caráter dele não é condenatório. Ninguém vai sair desse tribunal aí para o inferno, por exemplo. Todos são salvos, todos chegaram ali salvos e salvos ficarão, já estão por toda a eternidade. O que será julgado nesse tribunal, então, serão as obras, será a forma como esses salvos viveram após a sua conversão também. O que vai ser julgado? A igreja foi arrebatada. O que vai ser julgado? O que Jesus vai julgar a meu respeito? Vai puxar lá minha vida pregressa? Não. A Bíblia fala que o sangue de Jesus cobriu nossa multidão de quê? De pecados. Então, o Senhor não vai estar lá para nos acusar, não se trata disso. O que vai ser julgado é a forma como eu vivi após a minha conversão. Entenderam? Então, após a minha conversão, após ser salvo em Cristo Jesus, como eu vivi? O que eu fiz? Porque Deus tinha um plano para mim. Conforme o texto ali apresentado de Efésios 2:8 a 10, ele fala, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é isso? Não vem das obras para que ninguém se glorie.
E o texto, o versículo 10, finaliza dizendo que Ele nos salvou para as boas obras. Ou seja, Deus não te salvou, não nos salvou para a gente fazer uma classe de discipulado, se batizar, pegar um crachá da igreja de crente, sentar aí e esperar o arrebatamento. Certo? Eu chamo dos crentes de carreira. Tem muitos por aí, lá em São Paulo então um monte, né? Mas, então, olha só, não se trata disso. Deus, antes de te salvar, Ele falou, lembra só do caso de Jeremias, por exemplo. Jeremias, Senhor, eu não sei falar. Jeremias, presta atenção. Quando você estava no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E desde aquela época, eu te dei, ou seja, eu te chamei para ser aqui, profeta às nações. Então, o propósito que Deus tem para a sua vida, Ele não pensou agora, Ele não vai pensar depois que a gente se salvou. Deus tem um propósito, não é clichê, é verdade. Deus tem um propósito para cada um de nós, desde que nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe. Deus já nos chamou para algo. O que acontece é que isso fica adormecido em nós de alguma forma. Por isso Paulo fala para Timóteo em outro lugar, Timóteo, desperte o dom que está dentro de você. Então, em algum momento, isso desperta. O próprio Deus, o Espírito Santo, desperta isso dentro de nós. E a gente costuma chamar isso de vocação, chamado. E aí a gente vai servir ao Senhor numa determinada área do ministério. São muitas áreas de serviço no corpo de Cristo. E a missão está aí para todos nós, ide fazer discípulos de todas as nações. O texto não diz, ide pastores e fazei discípulos. O texto diz, para todos nós, todo crente tem que fazer discípulos. Agora, como eu faço discípulos? Se eu sou músico, eu vou fazer discípulos com isso, se é esse o meu ministério, o meu chamado. Se eu sou diácono, como eu faço discípulo? Servindo, exercendo o diaconato. Se eu sou pastor, da mesma forma. Então, se eu sou professor da EBD, da mesma forma. Se eu não sou nada disso, eu tenho um emprego externo, trabalho na iniciativa privada, da mesma forma. Então, não importa o chamado de Deus na nossa vida. Você viu, o sujeito falou, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas o rapaz representando Deus ali, Jesus, ele fala, olha, não é o que você fez. A questão não é fazer. A questão é se você está fazendo o que você foi chamado para fazer. Quanta gente hoje nas nossas igrejas, se você perguntar qual é o seu chamado, a pessoa não sabe responder. Ou se você perguntar, qual é a sua vocação? Qual é o seu propósito? Deus te chamou, você está aqui nesse mundo por quê? Pandemia passou aí, levou um monte de gente, por que você ficou? Por que você acha que você está aqui? Você acha que seu pulmão é mais forte do que de alguém que se foi? Ou será que Deus tem um propósito ainda para você aqui? Então é sobre isso. Agora, eu preciso saber qual é o meu propósito para que, como o apóstolo Paulo fala, eu possa me gastar e deixar gastar nisso. Porque senão, naquele dia lá, nossas obras vão se queimar. Além disso, nós temos o juiz. Então, o juiz é o próprio Senhor Jesus. E aí, seguindo, até eu já me perdi ali. Vamos lá. Então, seguindo novamente, reforçando, isso está acontecendo no céu, certo? Entre o arrebatamento e a segunda vinda, ou seja, entre a retirada da igreja da terra e a vinda de Cristo de volta para a terra, é o momento. Os julgados são os crentes da igreja, pessoas que foram salvas de Pentecostes até o arrebatamento, e o juiz é o próprio Senhor Jesus, é Ele próprio que vai estar lá nos esperando, amém? Então, seguindo, aqui vale a pena a gente fazer uma diferença importante para facilitar o nosso entendimento. É importante lembrar que o Bema, o Tribunal de Cristo, ele é uma cerimônia, então, não é para ir para lá com medo, amém? Amém, irmãos?
todos lá são salvos. Todos vão para lá salvos e salvos vão continuar. Ele será uma cerimônia de recompensa. Será uma cerimônia de recompensa por aquilo que nós estamos fazendo aqui para e pelo Senhor. Aí aqui a gente precisa separar duas doutrinas importantes. Tem muitos textos na Bíblia que falam de salvação. E tem muitos outros que falam de galardão, que é recompensa. E às vezes as pessoas se confundem na linguagem desses textos e ficam sem entender o real significado e aquilo que a palavra quer nos ensinar por meio deles. Então aqui eu diferenciei algumas coisas que nos ajudam a entender a palavra de Deus com mais clareza. Primeiro, salvação. A salvação é baseada em quê? Na obra de Cristo por nós, naquilo que Ele fez em nosso favor. Agora, quando a gente fala de galardão, é o oposto. O galardão é baseado nas obras que nós fazemos para quem? Para Cristo. A salvação é baseada na obra dele na cruz por mim. O galardão é baseado naquilo que eu, depois de salvo, fiz por Cristo. Totalmente diferente. A salvação é recebida pela fé. Eu creio em Jesus, foi salvo. O galardão, para receber galardão, é de acordo com a conduta. Para ter galardão tem que trabalhar. Fala para o seu irmão aí. Para ter galardão tem que trabalhar. Amém? Amém ou não amém? Então, a salvação diz respeito ao nosso destino eterno. A salvação aponta para onde nós vamos passar a eternidade. O galardão tem a ver com uma compensação eterna. O pessoal criou uma polêmica aí com a música aí um tempo atrás, porque o rapaz fala assim: eu estou perdendo tudo com amor e alegria, né? Mas ele sabe o que ele está falando. Ele sabe lá o que ele está perdendo. E eu sei que eu também estou perdendo muita coisa sendo pastor nessa vida. Como pastor, com certeza perdeu e está perdendo, abrindo mão de muita coisa nessa vida para ser pastor. Como você, crente, abre mão de muita coisa nessa vida para permanecer na presença de Deus, sim ou não? Então, o seu galardão que está com Jesus, ele será o quê? A compensação dele por tudo isso. Por todo o prejuízo que a gente achar que sofreu, e que sofreu mesmo. Pedro e os apóstolos, numa ocasião, chegaram para Jesus e falaram assim, foi o Pedro, ele falou: Senhor, e nós, que deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Jesus falou assim: Pedro, não respondeu só para ele, né? Ele falou logo para todo mundo. Ele falou: olha, na verdade eu vos digo que não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, filho, família, posses, qualquer coisa, por amor de mim e do Evangelho, e que não receba já nessa vida 100 vezes mais, e na vida eterna muito mais. Então, o Senhor, Ele tem essa promessa de que Ele nos compensará na eternidade por aquilo que nós estamos renunciando por amor a Ele aqui. Amém? Então, o galardão, ele tem a ver com isso também, uma compensação eterna. Além disso, a salvação, ela é passada. Quando que você foi salvo? Você foi salvo naquele dia lá, que você recebeu a Cristo como seu Salvador. Naquele dia, naquela hora, naquele local, naquele culto, não sei onde você estava. Naquele dia você foi salvo. Então, a nossa salvação, ela é passada, ela já aconteceu. Mas o galardão não, ele aponta para o futuro. Quando a gente vai receber o galardão? Quando a gente se encontrar com Cristo. O Senhor fala em Apocalipse 22, comigo está o galardão de cada um de vocês, eu o recompensarei. Amém? Então, ele continua, ali a diferença. A salvação é gratuita. Quanto paga para ser salvo? Nada. O que tem que fazer para ser salvo? Nada. Precisa confessar, crer no Senhor Jesus, na obra dele, confessá-lo como seu Salvador. A salvação é gratuita. Agora o galardão precisa ser conquistado. Não tem nem almoço grátis, que o pessoal fala, que dirá galardão grátis.
galardão tem que ser conquistado. Salvação não custa nada, galardão custa tudo. Para ter galardão, para receber galardão, eu preciso conquistar, eu preciso produzir para o reino de Deus. A salvação não pode ser perdida, porque não depende de nós. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Isso não é cheque em branco para ninguém sair por aí fazendo bobagem, né? Mas é apenas uma segurança de que eu estou seguro, porque a minha salvação, ela não é sustentada por mim mesmo, certo? Oi, amém? E a nossa salvação, a Bíblia fala, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa salvação teve início em Deus e a conclusão em Deus. Então, a nossa salvação está garantida em Jesus. Mas o galardão não. Então, a salvação não pode ser perdida, mas o galardão pode ser perdido. Lembra daquelas parábolas dos talentos e das minas? Quando chegou o servo lá que falou assim: eu fiquei com medo e tal, eu peguei e escondi, toma aqui. O que o Senhor falou para ele? Toma o que tem dele e dá para o que tem 10. E aí vem a fala de Jesus, ele diz, porque ao que tem, ou seja, quem tem obras, quem produziu, será dado mais, será acrescentado mais ainda. Mas ao que não tem nada, o que não fez nada com aquilo que eu dei, até o que tem, o quê? Vai ser tirado. Está falando do galardão. Há um galardão reservado para mim, para você, para todos nós. Mas se eu não, só quem pode perder o meu galardão sou eu mesmo. Se eu não for fiel ao Senhor naquilo que Ele me chamou para fazer. E por fim, a salvação é igual para todos os cristãos. Mas o galardão é diferente de cristão para cristão. Vamos ser sinceros. Deus é justo, é justiça. A gente falava isso ontem ali, né, pastor? Deus é justo. E sendo justiça, Ele é a própria justiça. Deus, a mesma salvação que o apóstolo Paulo recebeu, é a que eu recebi, a que você recebeu, é a mesma salvação para todos. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É sobre isso que a Bíblia fala que não há acepção de pessoas. Salvação está disponível a todos. Agora, como que eu vou chegar lá no Bema e receber o mesmo galardão do apóstolo Paulo? Talvez você até ache que isso seria justo, mas eu não acho, nem um pouco. Não tem condição, concorda? Então, assim, a mesma salvação que ele tem, eu tenho. O mesmo céu para onde ele vai, eu também vou. Agora, o galardão de cada um tem a ver com a fidelidade que cada um dispensou no serviço do Senhor. Amém, queridos? Vamos seguir aí. Nos ajudar aí. Dá para pular aí manualmente? Isso. Aí vamos falar então dos critérios de avaliação. Tá bom, pastor, então já entendi, a gente vai chegar lá. E como que a gente vai ser avaliado? Quais serão os critérios? Vamos ver. Vamos ler mais um texto, vamos lá? 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. Vamos lá. 1, 2, 3. Pulou sozinho? Veja cada um como. Quem avisa, amigo é. Olha o que a palavra está dizendo. Veja, cada um de novo aí. Veja cada um como edifica sobre ele. Continua. Porque então, em primeiro lugar, ponto pacífico, o fundamento de qualquer coisa que a gente faça ou venha fazer em nome, por Deus, o fundamento tem que ser sempre quem? Jesus. Se não for Jesus, já está fora. Já está fora, já é palha. E a gente vai ver o que vai acontecer com a palha já já.
Então, o fundamento é Cristo. Ele diz: ninguém pode pôr outro fundamento. Então, o fundamento é Jesus e ponto final. Qualquer coisa que a gente venha a desenvolver na obra, no reino de Deus, tem que ter Jesus como fundamento principal. Seguindo, vamos lá. Ou palha, seguindo, a obra. De cada um de novo. Então, a obra de cada um será o quê? Manifesto. O que é manifestar? Minhas obras serão expostas no tribunal de Cristo. O Senhor, né, ele já tem conhecimento de tudo, serão expostas para mim. Esse tribunal, é possível que ele aconteça, essa análise, essa avaliação que nós vamos ser submetidos, é possível que ela aconteça individualmente ou na presença de outras pessoas. A gente não tem como bater o martelo sobre isso. Pode ser de um jeito, pode ser de outro. Mas o fato é que minhas obras serão então expostas, manifestas. E elas serão provadas pelo fogo. O que fogo é esse? Lá no capítulo 1 do Apocalipse, quando Jesus se apresenta glorificado para João, João faz uma analogia, né? Ele vê Jesus realmente em pessoa, glorificado, e ele observa que os olhos de Jesus eram como chamas de fogo. O que significa? Nada para na frente do fogo. Pode ser a parede, pode ser concreto, pode ser o que for. Nada resiste o fogo para sempre. Ele vai revelar o que tem ali. Ele vai queimar, até consumir, expor o que está ali naquele determinada coisa que está pegando fogo. Então, isso significa que os olhos de Jesus, você consegue me ver pregando aqui, falando aqui, legal, pastor Diego e tal, mas Jesus olha para além da pregação, ele consegue ver, por exemplo, qual é a minha motivação para estar aqui fazendo isso hoje? Será que eu estou fazendo isso aqui para me enaltecer, para me vangloriar, para buscar fama pessoal ou para glorificar o nome dele? O olho dele consegue ver isso, o seu não consegue, seus olhos não conseguem ver isso, mas o de Jesus consegue, entende? Então, os olhos como chama de fogo significa que ele vai examinar a fundo tudo o que está dentro de nós, tudo o que nós fizemos e por que nós fizemos, qual foi a nossa motivação. Nós vamos ver as áreas de inspeção que vão ser analisadas daqui a pouco. Então vamos lá, seguindo no texto então. Aí o texto continua, vamos lá? Ajuda aí. Foi, se... Então, olha só, coisa interessante. Ele está falando que você pode construir, o fundamento é Jesus. Aí ele fala, ó, veja cada um como edifica. Ou seja, você tem liberdade, trabalha aí. Mas veja bem o que você está edificando, sobre o fundamento que é Jesus. Tem gente fazendo muita coisa por aí em nome de Jesus. Tem ou não tem? Tem. Tem de tudo que você possa imaginar, tem gente fazendo aí em nome de Jesus. Mas no dia lá vai ser revelado se é ouro, prata, pedra preciosa, ou se é madeira, feno e palha. E qual vai ser o teste? Vai ser provado pelo fogo, no sentido do exame que eu falei, mas vamos imaginar a figura que ele está usando. Você joga ouro no fogo, ele suporta sim ou não? Prata, suporta ou não suporta fogo? Sim, pode mudar o estágio do sólido para o líquido, enfim. Aliás, na verdade, quanto mais tempo eles ficarem no fogo, mais puros eles vão ficar, não é isso? Quanto mais alta a temperatura for, no caso. Então,
Suporta ou não suporta? Suporta. Você passar uma pedra preciosa, dá a mesma sorte. Agora, se você jogar palha no fogo, o que vai acontecer? Vai durar quanto tempo? Não é muita coisa, né? Feno, madeira, vai suportar o fogo? No fogo vai queimar tudo isso. E aí, palha é um negócio interessante, porque, por exemplo, um grama de ouro, acho que nem dá para ver, né? Não dá nem para ver assim a olho, é difícil. 1 grama de ouro. 1 grama de ouro, hoje está em torno de R$800, que eu consultei. 1 grama de ouro em torno de R$800. Se você pegar 1 quilo de ouro, talvez seja uma pecinha assim desse tamanho. 1 quilo de ouro. Mas, às vezes, você vê uma montanha de palha e você olha assim, tem uma montanha. Mas, se você pesar aquilo ali, às vezes não vai dar 2 quilos. Porque palha faz muito volume, mas não tem consistência. Entendeu? Não tem peso. Lembra do Daniel, do rei lá, do Beltesazar? Pesado foste na balança, foste achado o quê? Em falta. Ou seja, você não tem peso. Na balança da justiça de Deus, tuas ações, teu estilo de vida, não faz peso, está muito leve. É palha, faz muito volume. Tem gente por aí que está cheio de volume, tem crente cheio de volume, fazendo isso, fazendo aquilo, envolvido no ativismo, mas não tem nada ali dentro, é que nem espuma. Espuma transborda e tal, você mete a mão ali, não tem nada, não tem consistência, não tem durabilidade, daqui a pouco aquilo, do jeito que cresceu, aquilo some. Então, é sobre isso. Ele fala, se a obra de alguém permanecer, ou seja, vai passar no fogo que eu fiz lá. Ah, Diego, legal, você pregou lá, você foi pastor, tudo bem. Vamos ver aqui, vai passar no fogo. Se permanecer, o que vai acontecer? Receberá galardão. Aí ele continua, vamos lá. Vamos lá, ajuda aí em cima aí, por favor. Isso, pulou, volta. Acho que foi demais. Foi? Vamos lá, aí, vamos ler juntos? Se está entendendo? O que está sendo julgado aqui são as obras e não a pessoa, a alma, o destino eterno dela. Perceberam? Então o texto deixa bem claro isso. O cristão fiel, aquele que vai ser aprovado, o texto deixa claro. A obra vai ser passada pelo fogo, ela permaneceu, ok para essa obra, ele vai receber o galardão dele. Agora, se a obra de alguém, ele fala, se a obra de algum homem for consumida, ou seja, na hora de passar no exame de Jesus, na hora de passar no fogo, aquilo ficar revelado que aquilo não era palha, era feno, aquilo não tinha consistência de verdade aos olhos de Jesus, o que vai acontecer? O que o texto diz? Ele sofrerá perda. Essa perda pode ser parcial, vamos pensar no galardão aqui como uma coisa 100%. Vamos pensar num galardão aqui de 100% seja essa garrafa cheia. Então ele fala assim, sofrerá perda. É verdade, o texto não está falando sofrerá perda total. Mas se o texto está falando sofrerá perda, no mínimo alguma perda haverá nesse galardão. Concorda comigo? Amém? Então, mas o texto deixa claro, mas ainda assim, essa pessoa o quê? Será salvo, porque não está em questão a salvação dele ali. O que está em questão ali é a recompensa, é o tamanho ou a recompensa que ele vai receber de Jesus no que vem pela frente. Ok até aí? Amém, amados? Estão comigo? Então, seguindo. Aí tem um texto, isso nos faz lembrar de um texto, uma fala de Jesus, aqui eu acho que parou de vez, vocês vão ter que me ajudar aí, né? Então, volta aí, por favor, eu acho que tem um texto antes disso, volta um antes, por gentileza. Não, passa.
Certo, então aí, tudo bem. Então, o que acontece? Só destacando. Então, o texto revela essas duas qualidades de obra. Tudo que você faz para Jesus, você cristão, pode ser da qualidade boa, que é ouro, prata e pedras preciosas, que são apenas representações, tá? Porque, por exemplo, eu consultei, o grama do ouro hoje está R$ 800, hoje. O da prata está R$ 12. Mas perceba que ele coloca tudo na mesma categoria. Então, assim, não tem a ver com o preço, tem a ver com a qualidade, tem a ver com o fato de suportar o fogo, ou seja, de ser aprovado no exame daquele cujos olhos são como chamas de fogo, certo? Então não é porque, não, o ouro vale mais, tal. Não, não se trata disso. Assim como não tem a ver com volume de obras, como eu disse. Não tem, você viu ali na ilustração do vídeo, você não tem a ver, o outro fez isso, a mãe só cuidou dos 3 filhos, mas esse era o propósito de Deus para a vida dela. Porque qual é a informação que a Bíblia dá? Quanto vale uma alma? Uma só, quanto que vale? Então você, mãe, que às vezes sente que não está fazendo nada para Jesus, se sente culpada, sente o coração pesado, puxa, eu queria fazer mais na obra de Deus, mas eu tenho que cuidar da minha família, tenho que cuidar do meu marido, tenho que cuidar da minha casa, tenho que cuidar disso, daquilo. Talvez esse tenha sido o chamado de Jesus para você. Quantas pessoas estão por aí, estão aqui, estão por aí pelas igrejas, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor aquela oportunidade de poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. E talvez você já tenha esse privilégio. E talvez este seja o seu ministério. Amém, amados? A gente precisa ampliar a nossa visão sobre o que é propósito de Deus. O propósito de Deus não é só ir para o campo missionário, não é só ser pastor. O propósito de Deus é a vontade de Deus para a sua vida, que você deve procurar conhecer. Amém? E se empenhar em cumpri-la todos os dias que você viver sobre a face da terra. Então ele fala, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Em resumo, só tem 2 tipos de obra que o cristão pode fazer aos olhos de Jesus. Ou ela é útil à causa do reino de Deus, ou ela é o quê? Inútil. É isso. É sobre isso. Então, quando, vamos fazer uma coisa assim, assim, assim. Tá bom, o que a gente tem que pensar? Isso vai ser útil à causa do reino de Deus? Isso vai alcançar vidas? Isso vai glorificar o nome de Deus? Ok. Se não vai, esquece isso, passa para o próximo projeto. Amém? Então, é sobre isso. A gente precisa ser objetivo nesse sentido, porque não temos tempo a perder. Lembra daquela fala de Jesus? Vamos ler aí? Mas Deus lhe disse... para com Deus. Ajunta tesouro. O que adianta, amados? Nada contra, tá? Assim, tudo tem o seu lugar e tem o seu valor. Isso aqui, quanto é uma garrafa d'água? Não sei, R$3? R$3. Mas, se você estiver morto de sede, de que te adianta um tablet, sei lá, que custa R$1.000? Isso aqui não mata a sede. Naquele momento, o mais importante para você será o quê? Uma garrafinha d'água de R$3. Então, assim, a garrafinha d'água tem o seu valor, o tablet tem o seu valor, tudo tem o seu valor, o microfone. O problema é quando eu quero dar o valor da garrafa ao tablet e vice-versa. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa saber as prioridades na nossa vida. De todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas ou tem alguma exceção? Sobre tudo. Tudo. Até sobre eu mesmo.
Eu preciso amar a Deus mais do que eu amo, inclusive, a mim mesmo. Então, é sobre isso. Então, ele está falando, olha, não adianta ser rico em realizações, financeiramente, não adianta ser rico de reconhecimento, o tapa nas costas, entre os evangélicos, entre a sociedade, não adianta ser rico nisso e não ser rico para com Deus. Não adianta. Porque ele fala, louco, ei, essa noite pedirão sua alma. O que você está preparando? O que você tem preparado? Então, assim, amados, qual de nós aqui sabe quanto tempo tem pela frente? Eu sei que eu tenho 42 anos até aqui. Agora, daqui para frente, eu sei, não tem como eu te falar. Meu aniversário é mês que vem, não sei nem se eu chego até lá. Ninguém sabe, certeza nós não temos. Amém? Eu tenho uma certeza, estou vivo aqui, estou com Jesus. Se eu fechar o olho, eu vou abrir e vou dar de cara com Jesus também. Amém? Essa é a certeza que nós temos. Agora, quanto tempo a gente tem aqui, a gente não sabe. Então, essa fala de Jesus aí é uma exortação a gente remir o tempo. A gente não tem tempo a perder. E porque o nosso tempo é escasso, a gente tem que aplicar ele no propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Então, vamos falar aí sobre as coroas e recompensas. Uma vez lá, o que vai acontecer? Cada um, então, vai passar pelo exame e receberá a sua ou as suas, no plural, o quê? Coroas. Sempre que você lê nos textos do Apocalipse, os anciãos, por exemplo, eles têm coroas, eles são uma representação da igreja recompensada, já recebeu seus galardões. Sempre que você vê alguém na linguagem profética com coroas, é essa ideia de recompensa, de alguém que foi recompensado, de alguém que recebeu honra, autoridade, algo do Senhor. Então, vamos lá a mais um texto. Em 2 João 8, diz assim, vamos ler aí todos juntos, por favor? Recebamos um inteiro galardão. Volta a dizer, olha só o que o texto está falando, para que não percamos o que temos ganho. Aí, por isso que eu fiz aquela diferença lá de salvação e galardão, porque às vezes a pessoa lê um texto desse, ela pensa assim, que está falando da salvação dela, aí ela vive com aquele medo, não, tem que tomar cuidado, porque senão eu posso perder a minha salvação. Mas a sua salvação, como eu disse, a minha salvação não depende de mim, depende de quem? De Jesus. Claro, eu tenho que permanecer fiel, porque a apostasia também existe, amém? Mas a apostasia é uma coisa, não é uma coisa assim que acontece da noite para o dia. E nem é essa pessoa que a gente chama assim de, fulano está afastado da igreja. Não é isso a apostasia. A apostasia, na Bíblia, é a ideia de alguém que saiu daqui e passou para o lado do inimigo. Estava lutando desse lado, foi para lá e está atirando de lá para cá agora. É isso que é a apostasia. Né? Vou dar um exemplo bem claro, citar um nome aqui. Um Caio Fábio da vida, por exemplo, que hoje é um estorvo para a Igreja de Cristo. Ele já esteve aqui do nosso lado. Teve ou não teve? Teve. Mas hoje ele está do lado de lá, falando mal de pastor, falando mal da Bíblia, falando que não tem problema homem com homem, Sodoma e Gomorra, você já sabe, né? Então, o que é isso? Isso é apostasia. Agora, isso não acontece da noite para o dia, isso é uma coisa que vai, é um estado que vai. Então é isso, esse aí a Bíblia fala sobre apostasia. Agora, tirando esse caso, que é uma exceção, esses casos de apostasia, o salvo, ele está seguro em Jesus. Amém, amados? Isso é muito importante, porque para a gente falar de galardão, a gente tem que ter essa segurança de que estamos salvos em Jesus. E aí a gente se preocupa em servir a Jesus, e não se eu dormir salvo, se eu vou acordar salvo ainda. Amém? Quando eu tenho a segurança da minha salvação, eu não vou ficar pensando como que eu vou pecar amanhã, eu vou pensar o que eu posso fazer para Jesus amanhã. Amém? Já que a minha salvação já está garantida. Então é sobre isso. Então ele fala assim, olha, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Se ele usa a palavra inteiro, volto a dizer, no mínimo
a gente pode sofrer algum prejuízo. Ele não fala sobre perda total, como eu disse, mas ele fala sobre perda. Aí já temos mais um texto sinalizando isso. Então, nós temos mais um texto. Vamos lá, juntos. Olha só, esse texto é interessante também. Vamos ler todos juntos. Em verdade... Olha só que texto interessante, novamente. E olha como seria problemático se um texto desse falasse de salvação. Ó, os que têm nascido de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, algumas ideias aparecem aqui. Ó. Jesus fala, não apareceu ninguém maior do que João o Batista, dentre todos os homens que já nasceram na face da terra, até ali, aquele momento, ele fala, ninguém foi maior do que João Batista. Por quê? Pensa em Jesus como a estrela de um show. João Batista foi o cara que fez a abertura do show de Jesus. Ele foi o precursor, ele foi o cara que veio anunciar, preparar o caminho para o Messias se manifestar. Então, por isso Jesus fala, existe um ministério mais glorioso do que esse? Não tem, de que você abriu o caminho para Jesus entrar na sequência e dar o espetáculo dele? Não. Então ele fala, entre os nascidos de mulher até aqui, esquece, ninguém teve um ministério mais importante do que o de João Batista. Mas aí vem a frase seguinte, curiosa, ele fala assim, mas aquele que é menor, aonde? No reino dos céus, é o quê? Do que ele aonde? Aqui. Então ele fala assim, ao mesmo tempo que ele enaltece o ministério de João, ele fala assim, só que essa glória toda que João teve aqui, ele é o maior, ele teve a maior glória entre os homens até aqui, isso aí, no meu reino, que já vem por aí, quem é o menor lá, tem a glória maior do que a dele. E aí tem uma coisa interessante que aparece para nós. Ele fala que o menor no reino dos céus, ou seja, no reino, então, você tem menores e maiores, é isso? É isso mesmo que Jesus está falando. Então, vamos seguir. Aí vem a fala que eu falei, que pode parecer problemática. Vamos lá, seguindo. Vamos lá? E desde os dias até agora, deram dele. A salvação em Jesus é pela força que se conquista? Não é isso. Então esse texto aí pode estar falando de salvação? O que você acha? Tem como? Pela violência, a salvação que se conquista? Não, não. Tem algo aí nesse texto, se Deus permitir, eu estou escrevendo um novo livro, ele chama Teologia do Reino. E nele eu estou desenvolvendo uma tese, porque você tem duas expressões bíblicas nos evangelhos, que é o reino de Deus e o reino dos céus, certo? O reino de Deus, a gente sabe que é um reino espiritual, amém? O que Jesus falou para Nicodemos? Como é que entra no reino de Deus? Do Espírito, ou seja, é necessário nascer de novo. Então, que reino é esse aqui que a pessoa entra se apoderando pela força, pela violência? Está percebendo que as ideias não batem? Mas a Bíblia não tem contradições. É que lá em João 3 ele está falando de um aspecto do reino, aqui ele está falando de outra coisa. Então, em algumas passagens, a expressão, não é em todas, mas em algumas passagens, a expressão reino dos céus, ela não significa esse reino espiritual. Ela também não significa o reino que fica lá nos céus. A expressão já diz, ela significa um reino que vem de onde? Do céu. Então, ele não é lá nos céus. Ele é um reino que vem dos céus, para onde? Para a terra. Lembra da estátua que nós vimos ontem? Daniel, do sonho lá de Nabucodonosor? Ele viu a estátua
e depois ele viu uma pedra que veio do céu, a rocha, a pedra angular, Jesus, e a pedra fez o quê? Arrebentou a estátua e encheu a terra por completo. Qual era a profecia, o sentido? É que depois dos poderes humanos virá o reino do Messias, o reino que vem dos céus para a terra. Qual foi a oração que Jesus nos ensinou a fazer? Venha o teu reino. Venha para onde? Da onde a gente ora, venha o teu reino? A gente está onde quando a gente ora isso? Na terra. Inclusive ele fala, seja feita aqui na terra como é céu. Venha o teu reino. Então, esse reino dos céus, como num texto como esse, ele não está falando da pessoa ir para o céu. Ele está falando do reino dos céus, que é o reino do Messias que virá, que nós vamos falar dele amanhã. Mas seguindo aqui. Então, ele fala, ó, se faz violência. Que violência você faz para se apoderar? E ali ele está falando de galardão nesse texto, né? Porque o reino dos céus, o reino de Jesus, o milênio tem a ver com esses galardões, com as recompensas. Então ele fala assim, isso você se apodera pela violência. Que violência? Violência contra si mesmo, contra o velho homem, contra as suas vontades, negando a si mesmo, tomando a sua cruz a cada dia, seguindo a Jesus. Ele fala, é assim, pela violência, que se apoderam dele. Ele está falando novamente dos nossos galardões. Amém? Até aí? Amém, amados? Estou achando vocês um tanto dispersos hoje. Vamos lá, mais um texto para a gente seguir aqui. Vamos lá? Eis para que ninguém tome a tua coroa. Mais um texto que as pessoas ficam confusas. Aí fala assim, minha coroa é minha salvação. Então, se eu não vigiar, alguém pode tomar minha salvação. Entendeu? Mas esse texto está falando de salvação, agora que você já entendeu? Não, ele está falando de quê? Galardão, de recompensa. Porque a salvação tem como alguém te tomar de Jesus? Tem alguém mais poderoso de Jesus para te tomar dele? Não tem. Mas o galardão, como eu disse, sou eu mesmo que defino se eu vou ganhar ou perder com a minha conduta. Então, ele fala, venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, para que você não perca o seu galardão. E aí, a Bíblia nos apresenta, então, 5 tipos de coroas, né? A primeira coroa que a palavra de Deus nos apresenta é a chamada coroa incorruptível. As referências bíblicas estão ali, não vou ler, tá? Essa coroa, a Bíblia apresenta, ela é uma recompensa pela disciplina. Que disciplina? Os cristãos, então, isso está lá no Bema, tá? Então, o cristão é submetido ao exame, ele vai receber a sua coroa, o seu nível de honra de Jesus, e no reino que Jesus vai implantar dali para frente, tá? Então, essa coroa incorruptível é uma recompensa pela disciplina, ou seja, os cristãos que se esforçam ao máximo, é a coroa dos vencedores, aqueles que lutam contra os 3 inimigos que a Bíblia nos apresenta, a carne, que é o velho homem, a sua velha natureza. Você aceitou Jesus, mas seu velho homem está aí, mortificado. Mas se você der vazão, ele vem para cima ou não vem de novo? Vem, não vem? Vem ou não vem? Vem. Não vem? Quando o vizinho para lá a moto na frente do teu portão, você quer sair na hora do culto. É tenso, né? Aí o velho homem fica lá dentro, doido para se levantar de novo, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente luta contra essa velha natureza que a Bíblia chama de carne, para mortificar ela a cada dia, certo? E, além disso, o mundo, que é o sistema mundano, né? E também o diabo, que é o nosso inimigo, o nosso acusador. Então, essa coroa é a coroa dos vencedores, no sentido daqueles que permaneceram fiéis até o fim. O cristão, por exemplo, que parte dessa vida para a eternidade e que permaneceu, né, com Jesus firme até o fim, é esse daí, por exemplo, também. São os vencedores, aqueles que venceram a carne, venceram o mundo, venceram o pecado, venceram o diabo. Amém, queridos?
A próxima coroa que a Bíblia nos apresenta é a coroa da vida. A coroa da vida, ela recompensa a resistência. A resistência. Resistência em que sentido? Essa coroa é dada ao cristão por sofrer pacientemente a dor ou a dificuldade, por amor a Cristo. E aí, tanto aqueles que chegam a ser martirizados, né? Como a gente vê nos tempos da Bíblia, Paulo e os apóstolos, como a gente vê nos nossos dias, nos países da igreja perseguida, cristãos sendo martirizados até hoje, por amor a Jesus, tanto essas pessoas, mas também aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, como eu disse, até a morte, aqueles que resistem, passam lutas, muitas vezes, no ministério a gente tem muito isso, eu creio que o pastor também vivencia muito isso, a gente às vezes está com a cabeça quente, com um monte de coisa, pensando nisso, cheio de problemas, coisas para resolver, e aí você vai fazer uma visita, ou você faz um atendimento, ou você conversa com um irmão na porta da igreja, e aí você para e pensa assim, fala, eu não tenho problema não. A gente observa que tem pessoas, a gente sofre, padece, mas sempre tem alguém que está passando algo tão difícil quanto nós estamos passando. E às vezes você vê esse irmãozinho, essa irmã na igreja, está sempre na igreja, está sempre envolvido, está sempre participando. Tinha todos os motivos para falar, não posso, eu não vou e tal, mas está sempre ali. Então, essa fidelidade é recompensada também com essa coroa. Amém? Seguindo, a terceira coroa que o Novo Testamento apresenta é a coroa de glória. E é a coroa em recompensa pelo discipulado. É a coroa dos pastores e dos verdadeiros discípulos de Jesus. Então, aquelas pessoas que se preocupam em alimentar outros na fé, em acompanhar, em auxiliar no crescimento, em apacentar, em cuidar, se preocupam com as vidas, pessoas que procuram ser um exemplo para outras pessoas na fé, que dão bom testemunho. A Bíblia fala sobre essa coroa de glória prometida também. Seguindo, a Bíblia fala da coroa da justiça. A coroa da justiça, ela recompensa a expectativa, o texto fala. É uma recompensa interessante, a Bíblia fala, para aqueles que amam e anseiam pela vinda do Senhor. Nada contra, né? A gente fala, a gente está no mundo, a gente não é do mundo, mas vive no mundo, então nós não somos alienados, mas a gente fala sobre um monte de coisas, conversa sobre assuntos do dia a dia e tal, futebol, STF e tudo mais, né? Que tem direito, mas o que acontece? Chama a atenção, às vezes, você conversando com um crente, conversa vai, conversa vem e tal, e não entra o assunto. Não entra o assunto Bíblia, não entra o assunto igreja, muito menos a volta de Jesus. Então, nós precisamos, como estamos falando nesses dias, amar, ansiar pela vinda do Senhor Jesus. Amém? E essa coroa é prometida para isso. E a quinta coroa que o Novo Testamento apresenta é chamada coroa da alegria, que é uma recompensa pela evangelização. Então, é aquela coroa, aqueles que, aos evangelistas, né? Não aqueles evangelistas que veem isso como um título, como alguém fala, né? Porque para mim não existe título nem cargo no reino de Deus, só função. Ser pastor para mim não é um cargo nem um título, né? Nenhuma coisa que eu faço, é a minha identidade no reino de Deus, amém? É o que Deus me chamou, é o meu propósito de vida. Então, não é o evangelista nesse sentido, né? Aquele que é tratado como evangelista, mas o evangelista no sentido geral, aqueles que alcançam almas, que alcançam os perdidos para o Senhor Jesus. Então, essa coroa de alegria, da alegria, é prometida também na palavra de Deus. Então, amados, por que coroas? Porque reinar e governar com Cristo, quem tem coroa é quem recebe. A coroa é um símbolo de honra, de realeza e de autoridade, certo? De governo, de soberania.
Então, por que Jesus está distribuindo coroas para o seu povo? Porque reinar e governar com Cristo é uma parte da recompensa que Ele dará aos seus servos, amém? No reino dele que virá. E aí, alguns irmãos, às vezes, indagam, né? Eu já fui perguntado sobre isso, eu falo, pastor, mas o senhor não acha que é um pouco interesseiro de nossa parte trabalhar para Jesus, pensando na recompensa, em receber uma coroa? E aí tem uma frase muito boa que para mim responde essa questão, que diz assim, não há nada egoísta em trabalhar por uma coroa, para ganhar, para receber uma coroa, desde que seja para ter o privilégio de lançá-la aos pés de Jesus, amém? Então não tem problema nenhum, os 24 anciãos estavam todos ali, assentados sobre tronos, e com as suas coroas na cabeça, e quando o Senhor Jesus adentrou ao recinto, o que eles fizeram? Se lançaram no chão e lançaram as suas coroas aos pés dele, amém? Então, queridos, vamos lá, para a gente concluir aqui, vamos falar sobre as áreas de inspeção. O que vai ser, então, inspecionado, lembra, por Jesus, com esse olhar dele, o que ele vai analisar na nossa vida, nesse julgamento? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, o nosso trabalho para Ele. Vamos falar juntos aí, sol laranja? Depois, nossas motivações, a nossa atitude. Então, percebe, não é como servimos a Deus, mas é tudo isso envolvido aí. Então, qual é o trabalho que eu tenho feito para o Senhor? Quais são minhas atitudes? Quais são a minha motivação? Seguindo, além disso, ele vai analisar a nossa integridade, a nossas e a nossa hospitalidade. Tem gente que é difícil, né? Às vezes até chegou uma pessoa, um convidado na igreja, um visitante na igreja, até dar um sorriso, até dar um abraço, até apertar a mão é difícil para alguns irmãos, para alguns cristãos. Então, assim, essa hospitalidade, não vou nem falar de outras, né? Mas, então, tudo isso vai ser analisado, tudo isso vai ser inspecionado pelo Senhor. Seguindo, ele continua. Além disso, também, no nosso corpo, como nós tratamos os irmãos, a vida das pessoas, de que forma? De forma positiva ou negativa? A gente está influenciando outras pessoas, sejam crentes ou não, a irem para o caminho de Jesus ou a irem para o contrário? A serem mais santos ou menos santos? A serem mais comprometidos com a igreja ou menos comprometidos? É sobre isso, é isso que vai ser analisado. Seguindo, como? Por amor à justiça. Jesus falou, bem-aventurados quando forem perseguidos, né? Os perseguidos por causa da justiça. Então, como nós aceitamos ser perseguidos por causa da justiça? A justiça é fazer a vontade de Deus, é seguir a palavra de Deus. Eu ia falar uma palavra aqui, mas durante aqui, minutos atrás, mas aí eu lembrei da transmissão e usei o termo Sodoma e Gomorra. Vocês sabem do que eu estou falando quando eu quero dizer sobre isso. Por que eu estou usando esse termo? Porque hoje há uma perseguição. Se você ficar falando isso aí, daqui a pouco você leva um processo. Mas nós vamos parar de falar aquilo que a Bíblia ensina, que isso é errado, que isso é pecado aos olhos de Deus, e que os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Então Deus chama todos ao arrependimento, assim como o ladrão, o mentiroso, o adúltero e toda sorte de pecadores. Amém, queridos? Seguindo, além disso também, como amamos aqueles que não nos amam. Amar quem nos ama é fácil, Jesus disse, né? Mas e quem não nos ama? Nós temos feito isso? Isso vai ser analisado. Também, abençoando, podem nos retribuir. Às vezes a gente faz algo por alguém que vai nos retribuir de alguma forma.
Mas se a pessoa não tem possibilidade nenhuma, como nós agimos? Seguindo, honrando, recebendo ou cuidando dos servos de Deus. Seguindo, nossa vida de oração. Como que anda a sua vida de oração? Isso vai ser inspecionado no tribunal de Cristo. Seguindo, para quantas almas testemunhamos e levamos a Cristo? Como trabalhamos nos nossos empregos e atividades profissionais? Às vezes o irmão é uma bênção aqui na igreja, domingo e quarta-feira. E segunda e terça, e quinta e sexta e sábado, e lá no ambiente de trabalho. Qual é o testemunho? Qual é a conduta? Quais são as palavras que saem da boca? Quais são as conversas nas rodinhas lá entre os amigos de trabalho? É esse tipo de coisa que vai ser analisado por Jesus, com os olhos como chamas de fogo. Além disso, como utilizamos o nosso tempo. Cuidado com o ladrão de tempo moderno. Ele é uma bênção, mas a gente precisa saber utilizar, né? Senão nós desperdiçamos tempo com muita facilidade. Então, como nós usamos o nosso tempo? A gente fala que eu queria fazer mais para Jesus, mas eu não tenho tempo. Será que não temos mesmo? Será que não temos mesmo? A gente vai ter que responder essa pergunta lá de Jesus, quando ele fizer para a gente. Você não tinha tempo mesmo para fazer o que eu mandei você fazer? Então, é sobre isso. Além disso, como nós corremos a carreira que o Senhor nos dá. Deus deu uma carreira para cada um de nós. Deu um ministério para cada um de nós cumprir. Como a gente está fazendo isso? Não é só se estamos fazendo, como nós estamos fazendo. Com alegria, o salmista fala, servir ao Senhor como? Com a cara emburrada? Com alegria. Nem patrão quer funcionário na sua empresa resmungando. Experimenta resmungar perto do seu patrão lá para você ver o que vai acontecer. Reclamar da empresa, disso, daquilo, para você ver se ele quer você lá. Não quer. Deus também não quer crente resmungando, não. Crente carrancudo. Tudo para ele é um peso, é uma dificuldade, é uma luta. A Bíblia fala servir ao Senhor com alegria. Então, além disso, a nossa fidelidade, fidelidade, vocação, né? Se você permanece naquilo que Deus te chamou. O pastor fez menção aqui, agora recentemente a gente assumiu um novo pastorado em São Paulo. Antes disso, foram 12 anos de ministério pastoral. E nesses 12 anos, eu fiz de tudo, literalmente, para não sair do ministério. Porque o ministério nunca me deu, nesses 12 anos, condições de me dedicar apenas ao ministério. Então, eu tive que, muitas vezes, na jornada dupla, tripla, para não ter que sair do ministério. Então, é sobre isso. Por quê? Porque eu recebi uma vocação de Deus. E eu vou permanecer nela até o final, de um jeito ou de outro. Amém? Então, além disso, por fim, as nossas doações e contribuições financeiras. Isso também vai ser analisado? Vai ser analisado também. Porque onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Amém, queridos? Já estou fechando aqui. E aí, Jesus nos fala sobre, a Bíblia nos fala sobre alguns privilégios ou disciplina. Então, vai vendo aí, os cristãos receberam suas coroas, eles receberam, Jesus analisou todas essas áreas aí que eu falei. Esse é o critério, então, de avaliação. Ele analisou tudo isso. E aí, a Bíblia nos apresenta esses 7 privilégios aí, que serão concedidos aos servos do Senhor e a você também, amém? Vamos lá. Primeiro, alimentar-se da árvore da vida. Segundo, não sofrer. Terceiro, uma nova identidade. O quarto, a estrela da manhã, a autoridade. Quinto, o nome no livro da vida,
uma identificação divina. Sexto, herança e cidadania celestial. E o sétimo, assentar-se sobre um trono, ou seja, você receberá do Senhor Jesus uma posição de autoridade. Dá o play no vídeo aí, por favor. Abaixa a luz aqui, por gentileza, para a gente concluir. Imagine essa cena, né? Jesus colocando a sua coroa e dizendo: servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Recebe o teu galardão, recebe a tua recompensa. Novas vestes, ruas de ouro, recompensados pelo Senhor. Amém? Que o Senhor nos dê força para permanecer fiel até o fim. A gente não tem que ter medo do tribunal de Cristo, porque lá vai ser a coroação de todos os sofrimentos e lutas que a gente tem passado para permanecer fiel ao Senhor. Amém? Que você permaneça fiel até o fim, em nome de Jesus.